Agora eu tô tranquilo que a vitória vem, cara. Pelo amor de Quero Deus, saber o essa seguinte, resposta mas olha que não. legal, além da sorte que você traz pro Léo, né, que eu achei uma injustiça ele não ser convocado, torcedor do Flamengo falando aqui, um absurdo. Cara, você além da sorte, o Léo se tornou o principal jogador, principal zagueiro, junto com o Léo Ortiz, são os dois principais do mundo. Contando América do Sul e Europa, ele tem a melhor pontuação do SofaScore. Caraca, você tá falando isso agora, não sabia? Sabia não? São os dois melhores do mundo. Que irado, que bom, cara. Torço demais por ele, ele tá na melhor fase da carreira dele. E assim, mérito 100% dele, eu sou fanzaça. E pra mim, assim, por mim, que ele continue melhorando cada vez mais. Bom, e o amor pelo Flamengo, assim, como é que começou a bater o coração? Cara, eu vou te falar, torcida cantando, Carolina, eu cantei junto. Cara, eu fiquei louca quando isso aconteceu. Eu fiquei muito feliz, tô muito feliz com isso tudo. E é isso, assim, a torcida do Flamengo realmente é muito diferenciada. E a nação gosta de você, a galera cantou o nome de vocês. Você viu? Quando falar a Carolina, é os dois juntos. Né? A nação então. gosta de você. E quem É não o casal, né? E quem não gosta aqui, morde as costas. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Boa noite. Alguém vai perguntar? Pedro, você queria fazer uma pergunta pra você, Alguém? Pedro. Era todo mundo junto, não. Vamos lá. Vamos lá, Pedro. Você hoje, né, é artilheiro do Campeonato Carioca, e uma pergunta que eu queria fazer para você é assim, ano passado, o Flamengo também ganhou de 2-0 do Fluminense, só que na final, e acabou sendo derrotado no segundo jogo aí, trazendo aí a derrota no final do Carioca. O que levar, né, de exemplo desse jogo para o próximo jogo? Eu queria também que você falasse dessa nova fase aí do Pedro, pai de gêmeos. Acredito que serve de lição, com certeza, né? Mas sabendo que também estamos num novo momento, num outro momento do que do ano passado, né? Temos que focar esse ano, mas claro que a gente sabe que não tem nada a ganho, trata de Fla-Flu, trata de clássico, então vai ser um novo jogo, um novo duelo, que a gente tem que entrar com o mesmo foco, mesma concentração, né? Para tentar a vitória. E fico feliz também pelo jogo que a gente teve hoje, um desempenho excelente que todos os jogadores tiveram. E essa fase acho que é a melhor, né, que o ser humano pode ter, de ser pai, né? Então fico feliz, né, por esse momento. Quero agradecer a Deus também por dar essas duas bênçãos, né, para a nossa família, e espero que eu possa fazer muitos gols para eles também. Pedro. Foi bom? Aí, Gabi, tá melhor? Gol de quem? Nossa. Nossa. Quem fez? Tá melhor, Gabi? Gabi. E aí, Léo, mais uma vitória, hein? E aí, Carol, tudo bom? Mais uma vitória pra gente, hein? Continue vindo no Maracanã, hein, Carol? Por favor. Mais uma vitória. Tite, boa noite, Kleber aqui, à sua direita. Parabéns pela vitória. E Tite, um jogo que o Flamengo sofreu muito pouco, né? Eu só me recordo de uma chance do Fluminense, que foi um cruzamento, que o Diogo Barbosa bateu por cima. E um lance que origina lá na frente, numa pressão, o Flamengo lá na linha de fundo, que o Cebolinha acho que larga o Arias, e aí o Fluminense consegue sair naquela primeira linha e chegar na única chance, né? Só isso. Taticamente o time parece estar quase perfeito, né? Eu queria saber se você considera que taticamente esse time já tem a sua cara, já está taticamente do jeito que você gosta. E, se me permite uma segunda pergunta, o Léo Ortiz foi apresentado ontem, contratação recente, queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre esse jogador. E que dor de cabeça, né? Uma defesa que não sofre gol, como é que fica para chegar um jogador? Obrigado. A gente, como eu falei na resposta anterior, a gente, no processo defensivo, faz a marcação nas 3 alturas, né? Estuda muito o adversário, procurou marcar bem nesse primeiro momento da bola de saída, da iniciação do Fluminense, com uma pressão alta, forte, com todas as formas que eles têm de saída. Depois, na média, também bem organizado. E na baixa, a gente já vem trabalhando, né? Conforme o adversário, a gente muda um pouquinho a estratégia, algum detalhe ou outro. Estudamos muito os adversários para isso. Então, essa consistência, a gente fala, não é a melhor defesa, né? A questão não é o zagueiro ou o lateral, a questão é o time que se defende, a forma que se defende. E essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante, mas também buscar o gol na hora que tem essa posse. Roubar essa bola lá na frente significa ter a posse para também levar perigo ao adversário, às vezes até no setor mais perto do gol. E a gente fez bem, né? Tiveram essa escapada, e que é normal pela grandeza do adversário, né? Mas a gente tem evoluído e vamos continuar trabalhando e evoluindo. Ele fala em consistência defensiva, o Matheus fala em fazer gol. Equilíbrio. Tem que ter os dois. O Flamengo projeta, eu vou falar talvez pela direção, pelo Bruno, pelo Luiz Carlos, pelo Marcos, presidente. Ele projeta uma equipe a médio e longo prazo, independentemente do técnico. Então ele tem 2 atletas que estão jogando muito e selecionáveis. Ele tem um extraordinário jogador, que é o Davi, com toda a experiência. Ele tem um garoto surgindo e procurando seu espaço, que é o Bahia. Então, tu tem que ter nessa estrutura, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Pablo, de ter um jogador desse nível em função de reposição. E o Léo se encaixa tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa, para manter uma longevidade, digamos assim, colocar em diversas idades, diversos níveis, diversas experiências esses atletas todos. O Bruno fez assim, então ele... Aproveitar e falar rapidinho da arbitragem. A gente entende que os árbitros precisam passar por um processo de amadurecimento, de formação. A gente apoia a FERJ nesse sentido, apoia a transparência.
A gente elogia quando tem que elogiar, mas é importante pontuar, até pelos números da questão das faltas aí que vocês colocaram, que são enganosos em relação aos cartões. A gente acha que ele foi muito mal na parte disciplinar. A gente não entende por que 2 critérios. Então, ele tinha um critério para cartão em relação à equipe do Flamengo. Se eu não me engano, o Arrasca sofreu umas 3 faltas parecidas com a que o Nico fez. O Nico levou o amarelo. Nas faltas que o Arrasca sofreu não foi dado amarelo. Tem uma entrada violenta do Felipe Melo no primeiro tempo, que não levou amarelo. E a gente não entende por que foi necessário o VAR, um lance duríssimo na frente do árbitro. Não sei se se era o último homem em direção ao gol, mas pela violência da falta e pelo critério que ele usou para dar o amarelo no Nico com tanta contundência, não entendi por que precisar do VAR. Para a gente, nitidamente, ele teve dois critérios. Assim, e isso não cabe num jogo de semifinal do campeonato da grandeza do Carioca. O pênalti a gente consultou ali na cabine do VAR. Depois até poderia divulgar as imagens. A justificativa deles é que teve uma falta do Nico no Martinelli, né? Antes da falta do Martinelli no Nico. Assim, a gente não conseguiu ver essa falta, mas a interpretação deles foi essa. Então, mas da parte do árbitro, o que a gente viu de mais grave aí foi a discrepância de critério na área disciplinar. E acho que não cabe num jogo desse, e a discrepância foi bem nítida ali. Ela fica gritante nessas faltas no Arrasca, em lances de transição ofensiva nossa, em relação ao amarelo no Nico. Não dá amarelo no lance violento ali do Felipe, que depois ele tomaria o segundo amarelo, já o Fluminense com 10 jogadores, e também precisar do VAR para dar um vermelho num lance de uma violência daquela ali, dando um amarelo no Nico do jeito que ele deu, é totalmente sem sentido. Assim, do ponto de vista da transparência e coerência, a gente só tem a elogiar a Ferj, como na questão do pênalti que eles nos receberam ali logo após o jogo. Então isso não tem o que questionar quanto à lisura, transparência, coerência, né? E a gente apoia todas as medidas nesse sentido. A gente sabe que precisa formar mais árbitros, precisam ser formados. A gente apoia a Ferj nesse sentido também. Mas assim, os erros acontecem. Quando é para elogiar, a gente elogia, e quando tem que criticar, a gente precisa pontuar e criticar. Os árbitros dessa semifinal foi um processo diferente, foi um processo de seleção da Ferj de acordo com a performance dos árbitros no campeonato. Então, eles explicaram o critério e acho que foram totalmente coerentes, foram transparentes, não tem o que questionar nesse sentido. E nos outros jogos da fase de classificação foram escolhidos em consenso, também sempre ouvindo a opinião técnica do presidente da comissão de arbitragem. Enfim, a gente tem a confiança na Ferj, tem a confiança no presidente da comissão, nos processos. Agora, os erros acontecem. O que incomoda a gente é quando tem falta de uniformidade, por exemplo, de critério. Assim, se o critério for o mesmo para as duas equipes, tá tudo certo. Mas do jeito que foi hoje, a questão disciplinar incomodou a gente. Quanto à escolha do árbitro, acho que a escala foi correta. A gente confia no presidente da comissão, confia na Ferj. Tem sido extremamente transparente. Como eu disse aqui, receberam a gente no VAR, mas quando os erros acontecem, a gente precisa pontuar. Espero que, enfim, no próximo jogo da semifinal transcorra tudo bem, sem problema. Não só a escalação do árbitro, mas a escalação do VAR daqui a pouco. Sim, escalar, né? sim. Vai ter uma reunião nessa semana agora para a definição do árbitro e do VAR do segundo jogo, da semifinal. Eu queria comentar essa questão do volume que o Flamengo teve no primeiro tempo, já foi falado, também da consistência. A gente fala do jogo passado, tomou 4, mas esse Flamengo nem finalização, pouquíssimas bolas vão ao gol. Mas como vocês já falaram muito sobre isso, então eu vou perguntar de uma outra situação. O Fábio não está aqui hoje, mas a gente enxerga uma evolução física, né, do Flamengo muito grande. Hoje, no final do jogo, por exemplo, a gente viu o Arrascaeta dando 2 carrinhos, recuperando, né, a bola, até com o Ares, talvez seja o jogador que mais corre, mais veloz, né, do time Fluminense. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. E só um detalhe que a gente também enxerga vindo ali de cima, muitas das vezes vocês trocam, né, você e o Matheus, pela bola parada, nesse momento que vocês fazem uma troca, o Matheus vai para a beira do campo ali, você sai,
Só para poder explicar isso para a gente também. Obrigado, parabéns pela vitória. Eu, Matheus e Kleber alternamos momentos, né, de orientação. Muitos deles são de bola parada, e todas as bolas paradas do Matheus está ali para fazer essa orientação. E, eventualmente, em umas situações de bola andando, ele e Kleber, a gente fica alternando. Até para poupar o meu joelho um pouco. Quanto à questão da parte física, o Flamengo nos dá uma estrutura maravilhosa, física, né? E uma estrutura de profissionais de altíssimo nível também, que ajuda o Fábio, que é o preparador físico, que chegou com a gente, experiente, e a gente trabalhando com uma comissão de uma forma geral, todos os cuidados de volume, de intensidade de trabalho, dos cuidados individuais de cada atleta, né, junto com todo esse processo que eu falei, com nutrição, para que os atletas estejam nas melhores condições, né? Então, faz parte assim que a gente joga, amanhã folga, depois uma recuperação que começa a ser feita com cada atleta, cada um na sua maneira, né, para que a gente possa, a partir de quarta, quinta-feira, trabalhar a estratégia para o jogo. Na última quinta-feira, a janela de transferências foi encerrada, né? E o Flamengo, para esse primeiro semestre, fechou com Vinha, De La Cruz e também com Léo Ortiz. Ontem, na coletiva no Ninho do Urubu, o Braz disse que entende que a diretoria atendeu a todos os pedidos feitos pela sua comissão técnica. A pergunta é, na sua visão, o Flamengo ele atendeu aos pedidos que você fez para a manutenção do elenco? E esse elenco está fechado, já em relação, pensando no início de Libertadores, de Brasileirão, de Copa do Brasil? Marcos falou, está falado. A gente trabalha de uma forma... há uma relação e um diálogo constante nessa busca. Claro que a grandeza do Flamengo, como eu falei anteriormente, ele vai estar aberto a situações que elas possam acontecer dentro do próprio cenário, acredito no cenário nacional, né? Então, o internacional não, mas o cenário nacional tem, e aí a gente conduz, mas é de uma forma com sintonia. Tite Kleber, parabéns pela vitória. Até falando a respeito desse equilíbrio que é tão buscado no trabalho diário no Ninho do Urubu e nas partidas, a atuação do Everton Cebolinha, você às vezes evita falar em atuações individuais, mas o Everton Cebolinha, no meu entendimento, hoje ele se destacou, talvez tenha sido o maior destaque da partida. Não apenas pelo gol marcado, que muitas vezes se analisa a partida pelo resultado e não pelo desempenho, mas também pela entrega dele sem a bola. Eu contei 3 roubadas de bola, uma delas importantíssima, que culminou com a expulsão do zagueiro Thiago Santos, e se essa preocupação é também uma preocupação de que os jogadores tenham esse comprometimento, durante os 90 minutos tenham esse foco do comprometimento tático, de não jogar apenas com a bola no pé. Eu vou te dar só um dado, e depois o Kleber fala mais a esse respeito. Os últimos 4 trabalhos aqui dentro do Flamengo, e aí é méritos dele. Sabe quem fez mais gol, como média? Qual treinador, no caso, né? Nos últimos 4. Pereira foi o que mais fez gol, como média. Então, o que eu coloco isso, em cima disso? Para a gente estabelecer, não só para cá, não só para lá, mas equilibrar essas situações. E eu busco olhar o saldo de gols. Quando tu olha o saldo de gols de uma equipe, tu consegue ter uma referência, para mim, estatística mais fidedigna daquilo que uma equipe se propõe. Se ela não faz gol, tem problema. Se ela toma gol demais, ela tem problema. Então, tu encontrar esse equilíbrio é difícil pra caramba, é muito difícil. Assim como é difícil o técnico vir aqui e ter uma série de jogadores, como eu abri a palestra hoje, que estariam em condições de começar o jogo. Pela qualidade, pelo trabalho que ele tem, pela prateleira que eles têm, uma série deles. E aí eu tenho que optar. E talvez não curta vitórias, não curta o trabalho na minha plenitude, porque também fico chateado em não dar oportunidade a tantos outros que mereciam. Mas esse lado humano, esse respeito que eu tenho a eles, e faço questão de colocar, porque abri a palestra dessa forma e sabíamos que ia ter que utilizar, esse respeito todos nós temos. Eu sou porta-voz, o César está me olhando, o Matheus, o Bruno, o Lucas está me olhando. Nós temos um respeito muito grande a eles. Eu sei do dia a dia. Atrás da cortina, eu sei o quanto eles trabalham. E não é trabalho de faz de conta. E ele é com os problemas, sim, mas ele é transparente, ele é leal, ele é direto. Então, até eu vou para casa, curtir de um lado, mas vou ficar assim, poxa, queria ter mais oportunidade para mais atletas. E não consigo, na plenitude, ainda curtir o técnico, talvez carregue com ele, o técnico principal carregue com ele essa tristeza um pouquinho de não dar todos aquilo que ele gostaria de botar para jogar. A pergunta tática dos externos, a gente tem hoje no grupo 3 externos com característica de amplitude e jogada de 1 contra 1, né? Cebolinha, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Tem o Verto, que é um menino da base que
foi campeão aqui na base, que tem um histórico da base que está trabalhando com a gente, tem essa característica, que tem treinado muito bem também. Aí temos aquela questão que a gente sempre coloca para vocês de usar meias com flutuação, com características como tem entrado, entrou o Vitor no último jogo, entrou agora, né, entrou bem, tem o Mateuzinho que retornou, jogadores com características diferentes, o Nico que fez ali no início, o Gerson que pode fazer também, e todos eles têm as suas funções bem claras, bem determinadas nas 3 alturas defensivas do jogo, falando na parte defensiva, e na parte ofensiva, cada um com a sua característica contribui muito para o jogo, né? Tem dado muita contribuição, o Luiz que tem jogado mais, ele e o Cebola muito, e o Bruno tem entrado muito bem em todos os jogos, às vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Bruno e o Cebola mudando o lado, então a gente tem ficado muito satisfeito, eles estão entendendo essas questões, né, de posicionamentos defensivo e ofensivo, e a contribuição é muito alta de todos.